Aécio Neves, em 16 de janeiro de 2003, que foi o ponto de partida da construção da instituição cara para as instituições de Estado. Depois disso, tivemos duas emendas constitucionais, há outros instrumentos legais que foram aprovados, mas esses são os mais importantes. Uma emenda constitucional 73, que integrou a Defensoria Pública à Comissão de Compatibilização das Propostas Orçamentárias, que estão previstas no artigo 155 da Constituição do Estado. A partir dessa reforma, que é fruto da autonomia da Defensoria Pública alcançada na Constituição Federal por meio da emenda constitucional 45, a chamada reforma do Judiciário, a Defensoria passou a galgar paulatinamente os meios e instrumentos necessários para exercer na plenitude essa autonomia. Então, essa emenda constitucional 73 foi um primeiro passo nesse sentido e, formalmente, a Defensoria, juntamente com os demais entes autônomos e poderes, são 5, tem condições de discutir, estou falando pelo menos no plano formal, as suas necessidades orçamentárias. Depois disso, tivemos a emenda constitucional 75, que fez algumas reformas tópicas na Constituição do Estado de Minas Gerais, introduzindo instrumentos da autonomia da Defensoria Pública. Então, com essa emenda 75, o artigo 129 estabeleceu na Constituição do Estado a autonomia da Defensoria Pública, as suas diretrizes gerais, e também reformou o artigo 130, aperfeiçoando o texto. Nesse processo de fortalecimento legislativo e também institucional, nós tivemos agora uma grande reforma na lei nacional, que é a Lei Complementar 80, que ela é de janeiro de 1994. Por meio da Lei Complementar 132, sancionada em outubro de 2009, a lei nacional incorporou, atualizou a legislação existente aos institutos da autonomia, que foi o ponto de partida para que a Defensoria Pública tenha meios de materializar, de fato, aquilo que está, pelo menos em princípio, no plano da norma. Então, alguns estados já avançaram nessa questão, alguns estados da federação já têm, inclusive, iniciativa de lei, alguns estados já têm, a exemplo dos demais entes autônomos, como o Ministério Público, uma reserva do orçamento assegurado para que essas instituições possam viabilizar suas metas, cumprir suas obrigações e satisfazer o seu público destinatário, e nós estamos ainda buscando avançar nesse sentido em Minas Gerais. Há uma predisposição de apresentar nessa casa, e isso depende da iniciativa legislativa do governo do Estado, a reforma da nossa lei estadual, visando aqui possamos também ter mais instrumentos para exercer com autonomia a nossa função, que, inclusive, pressupõe a poder agir com liberdade contra o próprio poder público. Essa é uma das matrizes da justificativa do sentido da autonomia, que é poder agir plenamente, tendo por diretriz realizar, satisfazer o direito e os interesses do cidadão carente, inclusive em face do próprio Estado. No que diz respeito ao concurso, nós já tivemos, ao longo desses 2 mandatos dos governos recentes, a partir dessa certidão de nascimento da Defensoria Pública, 3 concursos públicos, o 4º, o 5º e o 6º, que está agora buscando viabilizar as nomeações de todos os aprovados. No primeiro concurso, e parcialmente no segundo concurso, havia uma instabilidade muito grande de quadro de carreira, porque as exigências eram as mesmas das demais funções de Estado, mas as possibilidades em termos estruturais e, principalmente, a remuneração era bastante aquém. Isso ainda continua, embora tenha havido uma diminuição bastante razoável, que fez com que nós tenhamos agora a perspectiva de ter mais estabilidade do quadro de carreira. Antes, a Defensoria era quase como que uma porta de entrada nas carreiras jurídicas e ficava no papel ingrato de escola de formação. Hoje, não. Pela importância, a estatura que a instituição adquiriu no seio da sociedade, a percepção da realidade, da necessidade do seu serviço, do próprio sistema judiciário, então se tornou uma carreira atraente e as condições estão melhorando, embora bastante ainda aquém do que seria o razoável, e a parte remuneratória está avançando e deve avançar ainda mais, eu espero que isso ocorra nesse mandato. Então, o 6º concurso nos trouxe a perspectiva de termos alguma estabilidade no quadro de carreira, porque essa flutuação fazia com que os sucessivos em concursos fizessem com que nós estivéssemos enxugando gelo. As pessoas entravam, saíam e os cargos não ficavam providos. Hoje, o quadro que está colocado é que nós temos 509 cargos providos, a carreira tem a previsão de 1.200 cargos, então nós estamos aí com cerca de
44% dos cargos providos, o que faz com que, embora a Constituição do Estado determine que é obrigatória a instalação da Defensoria Pública em todas as comarcas, isso seja realidade, como bem disse o deputado Neider, apenas em 99 delas. E, mesmo assim, com um provimento insuficiente. Aqui mesmo, na capital, essa realidade ela é facilmente demonstrável, porque há alguns órgãos de atuação que não têm provimento por falta de defensores públicos para fazê-lo e porque o quadro que já está na defensoria está estabilizado nos seus órgãos de lotação atual. Então, há necessidade de que esses novos ingressos se deem no menor prazo possível, é consenso. É consenso dentro da Defensoria Pública, porque não há divergência em relação ao momento de fazê-lo, a urgência e necessidade de fazê-lo. É consenso do ponto de vista do destinatário do serviço, porque ele se ressente de, por vezes, não ter atendido a sua expectativa. É consenso também dentro do sistema judiciário, que já aprendeu que, sem a Defensoria funcionando de forma eficiente, regular, permanente, não tem como eles também viabilizarem de maneira adequada suas próprias necessidades. Então, isso criou uma coesão em torno desse propósito. E é também consenso da classe política, da Assembleia Legislativa, como instrumento legítimo de expressão da vontade do povo, como pessoas que estão diretamente lidando com as necessidades do cidadão, de ter essa percepção de que essa realidade tem que ser alterada. Então, há uma convergência de interesse no sentido de que esses provimentos se deem logo, e no que diz respeito à vontade da Defensoria Pública, nós queremos esgotar esse concurso, que foi longo, por motivos alheios à nossa vontade, para já conjecturarmos a realização do 7º concurso, porque, ainda com o ingresso de todos eles, teremos cerca de 50% dos cargos providos, o que significa que essas demandas, essas necessidades, e principalmente a frustração do interesse do direito do cidadão pobre, continue presente. A Defensoria, hoje, é uma instituição autônoma, como eu disse, e dentro dessas reformas que houve, topicamente, ela já tem condições de exercer os atos que lhe competem. Então, as nomeações são feitas agora pela Defensoria Pública Geral. A primeira geração de defensores públicos nomeados por um defensor público geral, no caso, pela Defensora Pública Geral, doutor André Troné, é um ato originário. É a primeira vez que há um ato nesse sentido em Minas Gerais e é a expressão primeira da autonomia. Então, os 50 primeiros candidatos aprovados foram nomeados por ela, porque ela detém, à luz do ordenamento vigente, poderes para tal. Agora, como tudo que diz respeito à administração pública, e ainda não temos a segurança de termos por inteiro os recursos necessários para viabilizarmos nossos projetos de trabalho, nossos compromissos institucionais, dependemos da alocação de recursos do Estado para fazermos face a novas despesas. O orçamento, essa casa sabe muito bem, ele é uma peça autorizativa e, embora haja uma previsão genérica de realização de determinadas despesas, para que ela se materialize na prática, as suplementações têm que ocorrer e o caixa tem que ser abastecido para que essas despesas novas se realizem. Houve um trabalho de convencimento que não foi difícil, porque, como eu disse, é notório e há coesão em termos da necessidade dos novos defensores. O compromisso assumido pelo governo é de que todos os candidatos, dentro daquele limite de 150 que o edital previa, sejam nomeados até este ano. Isso foi declarado objetivamente pelo senhor governador na cerimônia de posse dos 50 novos. Nós trabalhamos com um calendário diferente. Aquilo que propusemos originalmente para o governo seria que até julho tivéssemos todos os 210 na casa, porque já havia todo um planejamento nesse sentido, mas como isso é uma decisão compartilhada e naquilo que não nos cabe, nós dependemos da liberação dos recursos, então o governo já se comprometeu com esse horizonte que, ao nosso ver, define um momento final, um termo final, e não impede que nós continuemos agindo, e eu acho que esse ato aqui pode contribuir de alguma forma para que esse calendário seja abreviado na medida das possibilidades do governo, mas o que não depender da iniciativa da Defensora Geral, eles serão nomeados imediatamente, então logo haja condições para tal. O compromisso do governador era que se esgotasse a lista dos 150, e isso foi público, ele também já formalizou por escrito, mas, dentro da nossa avaliação, é possível que nós esgotemos todos os 210 candidatos aprovados dentro dos 150, porque, em função da demora do concurso e a própria busca de alternativas por parte dos candidatos, que são pessoas capacitadas, bem provadas, e isso foi demonstrado num concurso difícil, inicialmente foram 10.800 candidatos, ou seja, um funil que mostra a qualidade dos novos ingressos da Defensoria Pública. Então, a nossa avaliação é que talvez esgotemos a lista dos 210 sem que tenhamos sequer
os 150 aprovados. Nessa primeira nomeação, nós chegamos até o 59º para termos 50 na casa, porque 9 desistiram de fazê-lo, porque certamente devem ter achado outras alternativas que lhes pareceram mais vantajosas. Então, nós trabalhamos com a expectativa de esgotarmos a lista até dezembro, no mais tardar, porque há compromisso nesse sentido. No que depender da Defensoria, as nomeações serão no menor prazo possível, e estamos trabalhando para que isso ocorra, mas dependemos também de uma manifestação do governo em relação a essas questões. Com essas considerações iniciais, eu espero ter colocado, de maneira a permitir o debate, o ponto de vista da Defensoria Pública em relação à demanda, reafirmar a nossa solidariedade com a pretensão, é legítima, nós também compartilhamos com ela e esperamos que isso ocorra com tempo, porque vai ser bom para eles, certamente muito melhor para a Defensoria Pública e melhor ainda para os destinatários do nosso serviço. Muito obrigado. Esta presidência gostaria de agradecer as palavras do senhor Glauco Davi, que de forma bem sucinta e objetiva, e tenho certeza que grande parte dos nossos convidados já ficaram um pouco mais aliviados com as suas colocações. Neste momento, então, eu passo a palavra à senhora Lumena Santos Chaves, que é a diretora da Central de Provisão da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que neste ato representa a secretária de Estado, senhora Renata Vilhena. Boa tarde, senhores deputados, boa tarde aos interessados. Em primeiro lugar, eu gostaria de justificar a ausência da doutora Renata Vilhena. Por questões de imprevisto na agenda, ela não pôde comparecer. Transmito aqui os cumprimentos da nossa secretária e gostaria de explicar um pouquinho do papel da Secretaria de Planejamento e Gestão. A diretoria pela qual eu respondo, a Diretoria de Provisão, ela cuida dos concursos públicos da administração direta, autárquica e fundacional no âmbito do Poder Executivo. E, especificamente, o concurso da Defensoria Pública, a gente não tocou diretamente. A Defensoria, desde 2003, com a edição da Lei Complementar 65, ela ganhou autonomia, inclusive, para gerir seu concurso, o doutor Glauco já colocou aqui, e também para tocar as questões referentes às nomeações. Então, hoje, a CEPLAG aqui está mais no papel de ouvir e de levar para o senhor governador as ponderações. A gente se coloca à disposição para levar o que for preciso e também participar, né? A gente entende a importância da Defensoria Pública, do papel que ela tem para a sociedade. É fato que a Defensoria vem ganhando espaço nesse meio tempo, em primeiro lugar, com a própria Conferência da Autonomia, em 2003, depois os reajustes salariais, né, a própria ampliação do quadro efetivo, a criação dos cargos de carreira. Então, é fato que a CEPLAG reconhece a importância da Defensoria Pública nesse meio, né, assim, do ponto de vista do Poder Executivo mesmo. Hoje, para a nomeação, a CEPLAG ela participa por meio da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças. Todo mundo sabe que a doutora Renata preside a Câmara, e é uma Câmara que delibera sobre tudo relacionado a planejamento, gestão e finanças. A Câmara delibera sobre nomeações. Ela conta com a ajuda da JPOF, que é a Junta de Programação Orçamentária e Financeira, e, de fato, essa demanda da Defensoria ela veio desde o início, no sentido de querer nomear todos os candidatos aprovados no concurso. Essa demanda veio antes mesmo do concurso acabar, quando o concurso ainda estava, se não me engano, na segunda ou na terceira fase. A Câmara já se manifestou no sentido de que seria necessário, sim, a nomeação de todos os aprovados, da importância que isso teria para a sociedade. Em seguida, foram feitas novas negociações com o governador, diretamente por meio da doutora Andréa Toné. O governador se manifestou no sentido de que existe, sim, a necessidade, mas o Estado hoje ele vive um momento de limitação fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal fixa um percentual, a partir do qual, se a gente extrapolar na folha, não pode. Então, quando a JPOF autorizou as nomeações escalonadas, foi nesse sentido, no sentido de evitar que fosse extrapolado o limite de despesa com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Sei que existem ponderações, estava até conversando com uma das interessadas ali fora,
né, no sentido de que, por que não reorganizar o orçamento, por que não destinar mais importância para uma área e não para outra? Eu me coloco aqui para levar todas as ponderações. E, neste momento, essa presidência vai passar